vamos começar mais uma aula voltada, de ciências, voltada para o 7º ano. Vamos falar sobre o reino dos fungos. Essa aula é baseada no sistema Trilhas de Ensino da editora FTD. Então, você está vendo aí os ingredientes para fazer um pão. Para fazer esse pão, é preciso misturar os ingredientes que estão mostrando aí, formando a massa homogênea. Em seguida, essa massa deve permanecer em um certo tempo em repouso para que ela possa crescer. Para saber se a massa cresceu o suficiente para ser levada ao forno e assada, coloque um pequeno pedaço da massa em um copo de água, como mostra na figura A. Após algum tempo, observe a situação apresentada na figura B. Ou seja, essa massa aí subiu, flutuou. Homogêneo quer dizer que possui composição uniforme, de maneira que não é possível distinguir seus componentes. O crescimento da massa é importante para que o pão fique leve e macio. O responsável por isso é o fungo microscópico, conhecido como levedura, presente no fermento biológico, aquele que a gente usa no saquinho, de saquinho. O metabolismo das leveduras produz gás carbônico. Esse gás ele vai ficar preso no interior da massa, formando as bolinhas que fazem crescer e se tornar macia e menos densa, ou seja, mais leve, permitindo-lhe flutuar na água. Vamos falar sobre os fungos aí com relação a hifas e micélio. Os fungos podem ser unicelulares, ou seja, que são formados apenas por uma célula, ou pluricelulares, que são formados por várias células. Suas células são revestidas externamente por uma parede celular de quitina, que vai trazer aí uma rigidez e uma resistência. No caso dos fungos pluricelulares, as células se unem formando filamentos denominados de hifas. O conjunto de hifas forma um indivíduo que recebe o nome de micélio. Então, o conjunto de células forma hifas e o conjunto de hifas forma o micélio. Os fungos decompositores e mutualísticos. Os fungos, assim como as bactérias, desempenham um papel importante, São responsáveis pela decomposição da matéria orgânica e reposição de nutrientes nos ambientes. Graças à ação dos decompositores, as substâncias complexas que formam o corpo dos seres vivos podem ser quebradas em moléculas simples e desenvolvidas ao ambiente quando elas morrem ou liberam parte do corpo, como folhas e frutos. Além da importância dos decompositores, os fungos podem estabelecer relações mutualísticas com outros seres vivos, especialmente com as plantas e algumas algas. Muitas plantas apresentam fungos associados às suas raízes, formando a estrutura chamada de micorriza. Esses fungos que ficam ali na raiz da planta, eles vão ajudar a absorver a água e nutrientes pelas raízes, além de proteger de certos parasitas. Em troca disso que o fungo faz para a raiz, a planta vai fornecer aos fungos matéria orgânica, que é glicose, e nutrientes para o desenvolvimento desse fungo. Então, tem uma relação mutualística aí. Enquanto o fungo ele vai proteger aquela raiz contra parasita, vai ajudar na absorção de nutrientes e água, aquela planta, aquela planta lá na raiz vai fornecer matéria orgânica para que o fungo se desenvolva. Um outro exemplo. Certos fungos podem se associar a algas verdes ou a cianobactérias e formar uma estrutura denominada de líquen. Nessa associação, o fungo fornece à alga, a cianobactéria, nutrientes e minerais. Em troca, recebe dos organismos fotossintetizantes matéria orgânica, glicose e outros compostos necessários para o seu desenvolvimento. Então, o fungo, a junção aí das algas verdes e cianobactérias com fungos forma o líquen. O fungo ele vai fornecer à alga ou às cianobactérias nutrientes e minerais. E a alga e as cianobactérias vai fornecer para o fungo matéria orgânica
né, para que ele se desenvolva. Reprodução dos fungos. A presença de fungos nos mais diversos ambientes deve-se, em parte, à sua capacidade de dispersão. Em geral, a principal estrutura reprodutiva dos fungos são os esporos, produzidos em grande quantidade por células específicas. Os esporos podem ser facilmente transportados pelo ar e depositar-se sobre superfícies e objetos, alcançando assim diversos ambientes. Ao encontrar condições adequadas de temperatura, umidade, nutrientes, o esporo ele vai germinar. Então, quando tem essa dispersão, quando o vento, por exemplo, ele bate ali, né, e tem essa dispersão, esse espalhar ali do fungo, vai fazer o quê? Vai bater no solo, digamos, esses esporos, né, que foi gerado aí, que foi espalhado pelo vento. Esse esporo vai cair ali no solo. Se tiver condições adequadas de temperatura, umidade, nutrientes, esse esporo vai germinar e vai dar origem a uma nova hinfa, que vai formar um novo indivíduo. Os fungos, eles podem se reproduzir assexuada e sexuadamente. As leveduras, que são fungos unicelulares, ou seja, formados por uma célula só, apresentam duas formas de reprodução assexuada. Na forma mais comum, como na situação que está mostrando aí ao lado, surge um broto que vai se desprender da célula que lhe deu origem. Nesse caso, as células formadas são de tamanhos diferentes das que lhe deram origem. Na outra forma de reprodução, uma célula se divide originando duas do mesmo tamanho. Então, aí está mostrando a forma de reprodução assexuada. Deu o exemplo desse fungo aí, Saccharomyces cerevisiae, né? Que é um tipo de levedura. Então, está mostrando aí a reprodução assexuada, ou seja, que não tem participação de gametas, onde ela vai formar um broto. Esse broto vai se desprender e formar nova célula, sendo que esse broto ele é menor do que a célula original. E tem uma outra forma em que há essa divisão, uma célula só ela vai se dividir e vai formar duas outras do mesmo tamanho. Aí está mostrando uma reprodução assexuada, ou seja, que não tem participação de gametas. Células específicas das hifas vão desenvolver estruturas produtoras de esporos sem precisar unir a outro indivíduo. Então, está mostrando aí, né, a estrutura produtora de esporos no 1. No 2, os esporos produzidos são liberados no ambiente. Está mostrando aqui, no 2, esses esporos sendo liberados no ambiente através da dispersão. Ao encontrar um local adequado, os esporos formam hifas e depois um novo micélio e depois um novo indivíduo. Então, esses esporos, eles vão ser dispersos, vão ser jogados pelo vento no solo, lá tendo a temperatura adequada, né, e tudo mais, todas as condições adequadas para que ela germine, ela vai germinar e gerar uma hifa, formar uma hifa, depois um novo micélio e um novo fungo. E a reprodução sexuada, né, dos fungos pluricelulares. As hifas de indivíduos diferentes vão se encontrar e vão fundir. A união das hifas gera uma estrutura formadora de esporos, que em alguns casos desenvolve-se nos chamados cogumelos. Em outros casos, como o bolor do pão, tais estruturas são muito pequenas, quase que microscópicas. Os esporos produzidos são liberados no ambiente, ao encontrar um local adequado, os esporos vão formar hifas e novo micélio. Então, aqui está mostrando a reprodução sexuada, ou seja, que tem participação de gametas. Então, um micélio vai liberar um gameta feminino, o outro vai liberar o gameta masculino, vai ter a fecundação, vai formar o zigoto. Esse zigoto aqui vai formar uma estrutura que produz esporos. Esses esporos vão ser dispersos, jogados no solo. Tendo condições adequadas nesse solo, ela vai germinar, vai gerar uma hifa, que vai gerar um novo micélio, que vai gerar um novo fungo. Os fungos e a descoberta dos antibióticos.
Os antibióticos são substâncias que inibem o desenvolvimento das bactérias. Sua descoberta ocorreu em 1928, quando o médico escocês Alexander Fleming cultivava bactérias em uma placa. Na época, ele notou que uma das suas placas estava contaminada por fungos e que, ao redor da região contaminada, não crescia bactérias. Fleming estudou o fungo que havia contaminado sua cultura de bactérias e identificou o Penicillium notatum. Ele também isolou a substância que inibia o crescimento das bactérias, produzida por esse fungo. Essa substância foi o primeiro antibiótico descoberto e ficou conhecida como penicilina, por causa do fungo que a produz. Após essa descoberta, a penicilina foi testada em vários pacientes, mostrando-se eficaz no combate de várias bactérias. Já na Segunda Guerra Mundial, vários soldados foram tratados com a penicilina. Muitos outros antibióticos foram descobertos após a penicilina e atualmente muitos deles são produzidos industrialmente. Então aí está mostrando essa relação do fungo com a descoberta de antibióticos.